Nós vamos dar continuidade à nossa exposição da carta de Judas e agora nós vamos a mais uma aula e o título dessa aula é A Razão do Alerta. Nós vimos que no versículo 3 existe um alerta de Judas, na verdade uma exortação de Judas. Judas fala que a sua carta serve como uma exortação, ele escreveu para exortar, para que os crentes, seus destinatários, batalhassem diligentemente pela fé que foi, uma vez por todas, entregue aos santos. E agora, então, o título desta aula é a razão desse alerta, a razão dessa exortação. E a razão dessa exortação está no versículo 4. O versículo 4 diz assim: pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais, desde muito, foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Bem, essa é a razão da exortação, essa é a razão do alerta que fez com que Judas produzisse então esse texto que estamos estudando. O texto então diz assim, preste atenção no significado disso, ele explica aqui, ele começa dizendo, pois certos indivíduos. Aqui a expressão que Judas usa é antropoi, ou seja, ele fala que certos homens. Aqui, evidentemente, a palavra presente aqui, o termo adotado aqui não significa, o termo adotado aqui não significa homens do sexo masculino necessariamente. Quando se usa antropos, o sentido pode ser de um ser humano. Então, estes certos indivíduos é uma referência a pessoas em geral. Pode ser até que existissem mulheres nesse grupo, não somente homens, mas também mulheres. O termo usado aqui é abrangente, pode significar sim homens e mulheres. Muitas vezes aparecem mulheres nas igrejas se apresentando como mestras, como profetisas, como pessoas que têm um dom especial de Deus, que querem ocupar algum lugar de preeminência na igreja. Mulheres também realizam isso. Nós temos visto isso, inclusive, nos dias atuais. Profetisas, pessoas que têm aí dons miraculosos, que se apresentam desse jeito, como grandes mestras, como grandes canais da ação de Deus. Mulheres que fazem isso. No passado, era assim, na história da igreja surgiram várias mulheres assim, nas seitas que marcam aí a história da teologia cristã, e hoje em dia vemos isso também. O texto diz que esses certos indivíduos, Judas e a igreja, obviamente sabiam de quem se tratava. Os próprios falsos mestres, ao ouvirem essa expressão sendo lida ali na igreja, diante de todos, eles sabiam que se referia, que Judas estava se referindo a eles. Eram pessoas determinadas, eram pessoas específicas que estavam ali. Judas faz uma divisão, ele escreve aos crentes da igreja, ele não escreve aos falsos mestres. E ele, escrevendo aos crentes da igreja, ele usa uma linguagem bem serena, chamando-os de amados, de chamados, de guardados, como nós vimos no versículo 1. Mas agora ele fala de outras pessoas que ele não inclui nesse grupo de chamados, de amados e de guardados. São esses certos indivíduos que, ao que tudo indica, como nós veremos nas outras aulas, não eram crentes, não eram pessoas que tinham sido transformadas pela lavagem purificadora e renovadora do Espírito Santo. Então, Judas diz, certos indivíduos se introduziram com dissimulação. Essa ideia presente aqui, deles terem se introduzido com dissimulação, isso aqui indica que esses homens, eles não estavam na igreja a princípio. Eram pessoas que tinham vindo de fora. A igreja estava já formada, a igreja já estava funcionando,
ali em alguma região da Palestina, e esses homens apareceram ali, esses homens, essas mulheres, esse grupo de falsos mestres apareceu ali na igreja. Isso era muito fácil de acontecer naqueles dias, porque nós aprendemos, quando nós olhamos, por exemplo, o texto de 2 João 10, um exemplo, não vamos ler agora, mas esse texto de 2 João 10 mostra, dá evidências, como nós já sabemos, a partir da própria história eclesiástica, que existia naqueles dias a figura do evangelista itinerante. O homem que saía de uma determinada localidade com cartas de recomendação ali, de uma igreja e tudo mais, e ele ia trabalhando como evangelista nas diversas cidades, realizando ali um percurso. Ele chegava nas igrejas, se apresentava ali então como um evangelista, como alguém ali de uma certa importância, com um ministério específico e tudo mais, e a igreja acolhia essa pessoa e dava inclusive subsídios para que ele continuasse a viagem. Primeiro hospedava a pessoa, recebia aquela pessoa ali, dava ali, concedia a ela um certo espaço ali na comunidade e dava elementos materiais para que ela pudesse prosseguir ali no seu ministério. Essa figura era comum antigamente. E essa figura, ainda que fosse uma figura boa, excelente, responsável pela expansão do cristianismo no primeiro século, essa figura, no entanto, ela trazia em si os seus perigos também. E parece que nós vemos aqui, assim como acontece em 2 João 10, nós vemos que surgiram problemas por causa dessa prática, né? Nós percebemos isso lá. Aqui nós vemos um tipo de problema também surgindo decorrente dessa prática. Certos indivíduos chegaram de fora e o texto fala que eles se introduziram ali na igreja. A ideia presente aqui é de alguém que sorrateiramente vai se esgueirando, até como uma serpente. Ele vai se esgueirando sutilmente, silenciosamente, e vai então ganhando ali o seu lugar, ganhando ali o seu espaço. A expressão que Judas usa aqui é uma expressão que sugere isso, essa ideia de esgueirar-se. O texto fala que eles se introduziram com dissimulação, ou seja, esses homens, eles entraram na igreja com certas reservas mentais. O que são reservas mentais? Eles tinham ideias, doutrinas diferentes das doutrinas ensinadas pelos apóstolos, pelo próprio Judas, das doutrinas acolhidas pela igreja. A princípio eles tinham essas ideias em mente ali, mas esses homens, eles conheciam isso e eles falavam como se acolhessem essas ideias, mas certamente tinham reservas mentais, outras ideias escondidas em sua cabeça. Então chegaram na igreja, se apresentaram assim, ganharam espaço, adotaram uma linguagem atraente, uma linguagem comum ali no meio cristão ali daqueles dias, conquistaram a confiança das pessoas, começaram também a ganhar o coração dos homens através de um trabalho de bajulação, como nós vamos ver na sequência do texto de Judas, e estando ali então começaram a disseminar os seus pensamentos, as suas ideias e, mais do que isso, começaram também a expressar, a colocar para fora o modo de vida que eles tinham e que era decorrente dessas ideias que eles nutriam ali no seu coração. Eles se introduziram então com dissimulação, tinham ideias escondidas em sua mente, tinham objetivos escondidos em sua mente, tinham doutrinas estranhas presentes no seu coração, mas foram conquistando lentamente ali espaço e conseguiram entrar na igreja. O texto diz algo acerca desses homens. O texto diz que eles se introduziram com dissimulação,
E o texto prossegue dizendo algo que é um pouco obscuro em seu significado. O texto diz que eles, estes homens, desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. E aqui, então, nós nos deparamos com um problema de sentido, de interpretação. O que significa isso? Foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Existem algumas possibilidades aqui. A expressão antecipadamente pronunciados tem o sentido literal de que eles foram inscritos previamente. Eles foram inscritos previamente para esta condenação, para serem objeto de juízo de Deus e punição de Deus. Isso pode significar o seguinte: pode significar que na eternidade, nos, entre aspas, livros celestes, Deus determinou de antemão que estes homens agissem dessa forma e fossem então consequentemente condenados. Essa é uma possibilidade. Nós sabemos que existe aí o controle de Deus sobrenatural da história, a eleição, a doutrina da predestinação e tudo mais, o controle absoluto de Deus, tanto no que diz respeito ao bem quanto ao que diz respeito às práticas malignas. Não entendemos esses decretos de Deus que envolvem inclusive o mal, mas essa é uma realidade bíblica e pode ser, nós não sabemos, pode ser que esse seja o sentido aqui, que esses homens, eles foram inscritos na eternidade, nos livros de Deus, nos decretos de Deus, foram inscritos ali para desempenharem esse papel e serem, afinal, condenados. Essa é uma possibilidade. Uma outra possibilidade é que os textos dos apóstolos, os apóstolos do Novo Testamento, quando escreveram, falaram sobre os falsos mestres, sobre os seus caminhos, suas práticas e seu destino. Então pode ser que essa alusão ao fato deles terem sido inscritos ou de algo ter sido escrito acerca deles, isso pode ser uma referência aos escritos apostólicos que nessa época aqui, o ano metade da década de 60, meados da década de 60, já tinham sido produzidos já em uma medida substancial já nessa época aqui. Então pode ser que Judas esteja fazendo alusão a isso, aos escritos dos apóstolos, até porque ele menciona a fé que foi entregue de uma vez por todas aos santos. Quem entregou essa fé, esse conjunto doutrinário de uma vez por todas aos santos? Foram os apóstolos. Então pode ser que Judas tenha em mente aqui os apóstolos de Jesus, tendo eles em mente porque eles escreveram sobre esse assunto. Agora, a melhor possibilidade mesmo que nós podemos atribuir como sentido a esse texto é que acerca desses homens há algo escrito há muito tempo no Antigo Testamento. É bem possível que é isso que Judas tenha em mente aqui, quando o texto fala que algo foi escrito antecipadamente acerca deles. É bem provável que Judas esteja pensando nas coisas, nas lições que o Antigo Testamento traz acerca desse tipo de pessoa, acerca dos falsos mestres, acerca de pessoas que são como eles, que têm pensamentos errados acerca de Deus, que têm doutrinas erradas e que têm vidas erradas também. Então Judas está dizendo, olha, sobre esses homens nós já ouvimos falar há muito tempo. O Antigo Testamento fala
sobre essas pessoas. E é possível que esse seja o caso aqui, porque quando nós olhamos para o versículo 5 e também para o versículo 6 e o versículo 7, nós encontramos exemplos de conduta desonrosa, de desobediência, de falta de fé, de libertinagem. Nós encontramos esses exemplos todos extraídos da onde? Extraídos do Antigo Testamento. Versículo 5 fala dos israelitas rebeldes, versículo 6 fala dos anjos que não guardaram seu estado original, o versículo 7 fala de Sodoma e Gomorra. Então pode ser que Judas esteja falando, olha, no passado foi escrito acerca deles há muito tempo, e agora nos versículos 5, 6 e 7, ele prova isso, ele prova que foi escrito acerca deles ao mencionar esses exemplos do Antigo Testamento. Então, o que ele está dizendo aqui? Ele está dizendo o seguinte, olha, os homens que estão aí, que se introduziram na igreja, esses homens, na verdade, não são novidade para nós. O Antigo Testamento dá exemplos dessas pessoas. Nós sabemos como elas vivem, nós sabemos qual é a filosofia de vida dessas pessoas, seu comportamento, o que as move, o que as estimula, o que elas amam, e sabemos também qual é o seu destino. Por isso o texto fala que foi escrito algo sobre eles antecipadamente, apontando também aqui a sua condenação. Esses homens, eles estão trilhando um caminho que leva para um abismo de destruição. Como nós sabemos isso? Porque no passado, alguns exemplos do Antigo Testamento, conforme mostrados na sequência, provam isso, que pessoas que seguiram nessa mesma trilha, nessa mesma senda, terminaram em quê? Terminaram em destruição. Então Judas está dizendo aqui que esses homens são a versão moderna dos perversos do Antigo Testamento. E assim como os perversos do Antigo Testamento caíram em destruição, em abismo, morte, juízo, castigo, da mesma forma, esses homens também experimentarão a mesma condenação. Judas é muito severo com os falsos mestres. O discurso que Judas faz é diferente do discurso que nós temos hoje. Hoje nós temos um discurso bastante conciliador. A pessoa vê um falso mestre e simplesmente diz, a pessoa tem uma visão teológica diferente, a pessoa tem uma concepção diferente, uma interpretação diferente. E é claro, o cristianismo admite, dentro de certos limites, o cristianismo admite uma variação interpretativa que não fira a ortodoxia, que não fira o comportamento nos seus desdobramentos aplicativos, não fira o comportamento santo, mas muita gente aplica essa flexibilidade, essa possibilidade de acolhimento dessas pessoas, aplica isso a pessoas que ultrapassam os limites, que realmente mudam a verdade bíblica. E que geram a partir dessa mudança uma ética que não se harmoniza em nada com a expectativa de santidade que o Senhor requer de nós. Então, quando isso acontece, nós não deveríamos seguir a linha atual de conciliação, de abraço e está tudo bem. Não, nós devemos seguir a linha de Judas e dizer, olha, cuidado, porque sobre essas pessoas o texto sagrado já falou há muito tempo. E o texto sagrado falou sobre elas e não somente sobre elas e seu comportamento, mas também mostrou que a condenação delas é algo fatal que vai acontecer. E quem seguir pelos seus caminhos chegará ao mesmo destino. Na sequência, o versículo 4 fala que esses homens são homens ímpios. O que significa essa expressão? Nós temos a ideia de que a pessoa ímpia, que é uma expressão que vem, que procede no português da palavra impiedade, é apenas alguém que é privado de misericórdia. A pessoa impiedosa é a pessoa que vê alguém sofrendo, clamando ali por uma ajuda, e ela não estende a mão, ela não ajuda, ela não socorre, ela é uma pessoa cruel. Na verdade, quando a Bíblia usa essa expressão, quando a palavra de Deus usa o termo que nós traduzimos aqui como ímpios,
O termo usado é um termo que reflete a ideia de falta de reverência para com as coisas sagradas. Quem é o homem ímpio? O homem ímpio não é o oposto do homem misericordioso. O homem ímpio é o oposto do homem pio. Quem é o homem pio? O homem pio, o homem piedoso, é o homem que tem temor de Deus, é o homem que tem reverência diante das coisas que pertencem a Deus, como a sua palavra, o seu povo, o seu ministério, as verdades, o conjunto de verdades reveladas, os desdobramentos morais, vivenciais dessas mesmas verdades, tudo isso é santo. Nada disso é decorrente das percepções, dos insights humanos, não. Todas essas coisas que eu mencionei são coisas santas. A igreja do Deus vivo, o evangelho da nossa salvação, o corpo doutrinário que foi entregue a nós, como Judas fala, de uma vez por todas, o santo ministério pastoral, o santo ministério diaconal, o exercício dos dons espirituais na igreja, visando a edificação mútua dos santos. Todas essas coisas são coisas sagradas. Todas essas coisas são coisas que merecem o nosso respeito, o nosso apreço. Nós devemos falar sobre essas coisas com todo cuidado, com toda reverência. Devemos lidar com essas coisas com todo o zelo do nosso coração. Esses homens, porém, eram homens ímpios, ou seja, eles eram homens desrespeitosos, eram homens zombadores, eles eram escarnecedores, zombeteiros, eles não tinham respeito pelas coisas de Deus, eles não respeitavam a igreja de Deus, eles tinham uma postura descarada, uma postura desavergonhada, uma postura inescrupulosa. Eles não tinham escrúpulos, eles não tinham limites, eles não tinham cercas, eles não tinham nada disso. Eles eram homens ousados, eles demonstravam certo grau de ousadia que chegava às raias, né, da irreverência, do desrespeito, do ultrapassar limites. Eles eram assim. Essa era a postura desses homens. Talvez quando eles chegaram na igreja e se introduziram ali lentamente, talvez a princípio não tenham adotado essa postura, mas com o passar do tempo, tendo conquistado as pessoas, tendo conquistado a amizade delas, a confiança delas, eles começaram então a fazer aquilo que os nossos avós, nossos pais diziam, né? Começaram a colocar as asas de fora. Começaram então a se sentir mais à vontade. Nós vamos ver aqui na sequência como eles se comportavam durante as festas de fraternidade deles. O texto de Judas vai mostrar qual que era o comportamento deles nessas festas de fraternidade, quando eles expunham suas sujidades sem recato nenhum. Então, isso é o homem ímpio. O homem ímpio é assim, ele não revela reverência, temor, ele não se recolhe em piedade, em santo tremor diante de Deus e das suas coisas. Ele olha para tudo isso com descaso, com ares de superioridade, achando que ele pode atacar essas coisas, rir dessas coisas, modificar essas coisas, alterar essas coisas, rejeitar essas coisas, reinterpretar, dar outros sentidos para essas coisas. Enfim, ele não mostra reverência para com aquilo que é santo. E uma das provas disso vem logo na sequência aqui do texto, quando Judas diz o que eles faziam com a graça de Deus. O texto diz assim: eles transformam em libertinagem a graça de Deus. Como isso poderia acontecer? Como eles podiam fazer isso? Como eles transformavam em libertinagem a graça de Deus? Muito simples, nós vemos isso sendo feito hoje. Transformar em libertinagem a graça de Deus
é usar o discurso da graça de um Deus disposto a perdoar, de um Deus disposto a oferecer a sua restauração, de um Deus que é longânimo, paciente, perdoador, é usar esse discurso como uma licença para todo tipo de licenciosidade. Esses homens, então, eles se apresentavam como pessoas que tinham a percepção mais elevada das verdades espirituais. Eles diziam: olha, vocês não conhecem a graça de Deus em sua plenitude. Vocês não conhecem a liberdade que o Evangelho realmente nos dá. Vocês não têm ainda uma compreensão plena do que é ser um cristão maduro. O cristão maduro que entendeu a graça de Deus, ele fica livre de restrições desse tipo. Essas restrições morais são coisas que estão muito abaixo dele. Nós aqui, tendo essa compreensão, como mestres que somos, como pessoas mais iluminadas que somos, como pessoas mais capacitadas que somos, nós já adquirimos essa compreensão. Nós compreendemos a graça de Deus em toda a sua plenitude. E por isso, então, nós podemos viver dessa forma como nós vivemos. Nós vamos aprender que esses homens tinham sonhos, tinham revelações e baseavam aí seus ensinos certamente nessas revelações. Então, certamente diziam: olha, nós recebemos de Deus essa compreensão maior do que é a graça, das suas dimensões infinitas. E nós sabemos que essa graça é uma graça que nos concede a liberdade de nós vivermos acima desses padrões aí tão rígidos, esses padrões morais que são contra a natureza, que tiram a nossa alegria, que tiram a nossa liberdade, esses padrões que vocês aprenderam aí dos apóstolos. Nós estamos acima disso. E com isso, então, eles usavam o discurso da graça para viverem de modo libertino, vivendo em imoralidades, práticas repugnantes. Eles se envolviam nisso tudo, dizendo que a graça de Deus lhes dava essa liberdade. Deus era o seu cúmplice e apoiava, inclusive com sua graça, essas coisas. E por último, o texto fala que eles negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. O que isso significava? Essa negação. Esses homens, eles não se sujeitavam ao senhorio, ao governo de Cristo. O Senhor Jesus governa, é rei, é Senhor. Todo crente não é dono de si mesmo. Os crentes não são senhores de si mesmos e nem soberanos sobre suas vidas, sobre seus pensamentos e sobre as suas formulações éticas, sobre o seu conjunto de valores. Os crentes não são senhores dessas coisas, nem os criadores dessas coisas. Os crentes não inventam sua ética pessoal, seu modo de vida, sua cosmovisão, sua visão de mundo, de universo, não. Eles se sujeitam a alguém, a um senhor. Reconhecem que ele é Senhor de fato, ele é o Kyrios, o único Kyrios, o soberano, aquele que realmente impera sobre toda a realidade visível e invisível. E então eles se sujeitam a isso, se curvam sob o seu senhorio e o obedecem. Estes homens dizem: não, nós temos um Senhor, e esse Senhor somos nós. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor da minha vida, eu tenho uma percepção maior das coisas, eu tenho uma compreensão mais ampla da graça de Deus, e essa compreensão me habilita a tomar certos rumos conforme eu acho melhor. E dessa forma eu sei onde eu posso meter o meu nariz e eu meto meu nariz, por assim dizer, onde eu bem entendo, porque o Senhor mesmo do meu destino, da minha vida, do meu comportamento, da minha ética, da minha fé, sou eu. E esses homens, então, dessa forma, eles formavam o perfil
das piores pessoas de que a Bíblia fala. Esses homens, nós veremos, eram pessoas absolutamente repugnantes. Não foi sem motivo que Judas se viu obrigado a, com urgência, deixar todos os seus projetos e escrever aquela igreja. E aquela igreja corria um sério risco nas mãos desses homens terríveis.